Olá, tudo bem? Acidente em Congonhas. Dia 9/10/2022, no período da tarde, nós tivemos um acidente intrigante no aeroporto de Congonhas, na capital de São Paulo, quando um jatinho, uma aeronave executiva, ela não conseguiu parar, nós vamos até comentar por que ela não conseguiu parar, derivou à esquerda, né? Escorregou à esquerda, quase ultrapassando os limites do aeroporto. E na nossa concepção de tribunal aeronáutico e também CSI da aviação, eu vou explicar um pouquinho melhor essa diferença entre esses dois conceitos, nós vamos aqui discutir apontando as linhas de investigação deste acidente. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Eu convido você agora a assistir ao vídeo. Eu vou procurar aqui na internet um vídeo que mostra o momento desse acidente, onde nós vamos fazer alguns comentários. É interessante que você assista a este vídeo para que possamos entender o contexto de tudo aquilo que nós vamos falar nesse acidente aqui agora. Ok? Vamos procurar então o vídeo, um minutinho. Vamos aqui acessar o nosso vídeo aqui para que a gente possa interagir e entender melhor esse acidente. Vamos lá, então, qual o vídeo? Na realidade, há vários vídeos na internet, eu escolhi um deles, né? Mas há vários outros. Vamos ver um aqui. Interessante que esse vídeo, eu não tenho a menor dúvida que será, sim, utilizado pelas autoridades aeronáuticas, esse vídeo ou outro vídeo, porque na verdade há mais de um vídeo que, que gravou esse acidente, com certeza as autoridades aeronáuticas vão usar esse vídeo como para buscar informação. Então, agradecemos aí aqui no YouTube, a Clima ao Vivo, nós vamos fazer análise desse acidente. Tive a oportunidade de trabalhar em Congonhas por mais de 10 anos como controlador de tráfego aéreo e também fui piloto. Pilotei, tive a oportunidade de operar muitas vezes aí como piloto pilotando a aeronave e também como tripulante extras na cabine de Boeing, Airbus, nas operações de pouso e decolagem. Então, eu me sinto bem à vontade para comentar a operação aqui de Congonhas. Não sou piloto de aeronave a jato, jatinho executivo, então não vou falar sobre operação técnica. E peço desculpas aos nossos colegas especialistas em aviação, tráfego aéreo, seja lá o que for, porque esse vídeo tem também a finalidade de alcançar o público em geral. Há muitos jornalistas nos assistindo e público em geral. Então, o jargão, as palavras que eu vou usar aqui não são palavras estritamente técnicas. Então, peço perdão, porque eu vou usar palavras aqui leigas, mas para que tanto especialistas como não especialistas possam entender a nossa conversa. Tá ok? Então, vamos soltar aqui o vídeo. Aqui nós temos a pista. Aqui à direita do vídeo, a aeronave vai se aproximar. Então, vamos fazer aqui. A aeronave vai se aproximar. Opa, aqui a aeronave se aproximando. Tocou a pista, prossegue na corrida após o pouso. A gente vai comentar aqui. Opa, estouraram. São dois pneus à esquerda, dois pneus. A aeronave não consegue parar, deriva à esquerda e sai da pista, ok? Então, vamos aqui repetir a dose. Aqui nós temos o aeroporto. Vamos ver aqui onde a aeronave toca a pista. Vamos ver aqui. Aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Então, a gente percebe que a aeronave tocou num ponto considerável ideal, que nós chamamos aqui marca de 1.000, ou seja, 300 metros aproximadamente aqui da cabeceira. É interessante, porque eu dei algumas entrevistas, né, como especialista em aviação, muitas pessoas me indagaram, a gente vê que a aeronave, às vezes, erra o pouso, erra, e vem tocar aqui, como eu já vi isso em Congonhas, a aeronave vem tocar mais para o meio da pista, mais para frente, aí sim, quando a aeronave para muito à frente da pista, ela encontra dificuldades para parar. Mas eu não sou advogado do piloto, também não sou promotor para acusar ninguém. Então não vou defender o piloto, muito menos acusar de qualquer erro
mesmo que eu não sou a pessoa mais qualificada para identificar erro de piloto, não sou piloto de jato, mas fazendo uma análise preliminar aqui, e a minha intenção aqui é mostrar linhas de investigação. Então, parece que fez uma aproximação. Legal. Aqui nós temos também, não dá para ver nesse vídeo, mas há outros vídeos na internet, você vai achar aí, onde mostra biruta. Então, a aeronave está se aproximando, tá? Aqui é o setor sul, setor sul do aeródromo, né? Então, a aeronave vem para cá, ela está pousando em direção ao norte, que é a pista 35. Toda aeronave, para maior segurança, ela pousa e decola contra o vento. Na hora do pouso, nós observamos pela biruta, biruta é aquele instrumento, né, um dispositivo que aponta a direção do vento, que o vento estava favorável ao pouso. Tá? Pode ser que tenha mudado depois do pouso, né? Tudo bem, mas no momento do pouso era favorável. Claro, claro que as autoridades aeronáuticas vão ouvir a gravação da conversa entre pilotos e controladores e vai ver, elas vão ver qual realmente foi o vento instruído pela torre de controle. Mas, preliminarmente, não vejo nada que desabone esta operação, ok? Então, uma coisa que vai ser questionada, nós temos aqui nuvens, nesse período do ano, as autoridades vão investigar, né, melhor e vão tirar suas conclusões, apontando aí um relatório de um especialista em meteorologia. Tá? Mas as nuvens dessa época do ano são nuvens estáveis, né? Mas ali no final de ano é muito comum, dezembro, janeiro, nós encontrarmos nuvens instáveis. Tá? Então, as condições favoráveis a um voo tranquilo, um pouso tranquilo. Tá? Então, vamos continuar, depois a gente volta a mais detalhes. Tocou num ponto ideal, vem na corrida para desacelerar. Opa! Em inglês, né, eu dou aula de fraseologia, não é o caso aqui, blowout tire, blowout. Então, os pneus estouraram. Não é, eu trabalhei em Congonhas, né? Estou sendo até repetitivo, né? Mas vamos lá. E nesse aeroporto opera muitas aeronaves operam, né? Aeronaves estrangeiras com tripulação estrangeira. Então, seria um reporte de blowout tire, pneus estourados aí, left main gear, né, o trem de pouso principal da esquerda. E aí, então, a aeronave deriva aí. Ok? Piloto aqui. A gente percebe que a aeronave não foi para frente. Se a aeronave tivesse ido à frente, mais à frente, ela teria aqui no prolongamento da pista, o que eu vou chamar de caixa de brita, né? Calazans não é caixa de brita, eu não estou sendo técnico, já falei isso. Caixa de brita que seria um prolongamento ali da pista com uma superfície diferente que faz com que a aeronave, né, venha frear, como se fosse realmente aquela caixa de brita que nós vemos aí em corridas de carro, né? Claro, com material diferente, e algumas estradas já têm isso aí. Tá bom? Mais uma vez, e a gente vai voltar aos slides. Fez uma aproximação tranquila. Aqui é a torre de controle, onde eu trabalhei por um bom tempo. Mas vamos lá, então. Vamos voltar aos slides. Só deixando bem claro, tá? Que nós temos duas concepções. O professor Calazans tem a concepção de CSI da aviação. CSI da aviação é mais para leigos. Então, você que não é especialista em aviação, nem direito aeronáutico, então nós temos uma assinatura, a nossa concepção, onde nós temos esse acidente e muitos outros acidentes, fazendo um comentário tipo mesmo CSI da aviação, com responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, penal,
com aspectos de investigação jurídica, uma coisa bem interessante. Quando sair o relatório das autoridades aeronáuticas, nós vamos aí também fazer uma comparação entre o que eu estou falando aqui e o que realmente se efetivou. Para quem é especialista em aviação ou especialista em direito, nós temos dois cursos online, né, sobre perito aeronáutico e direito aeronáutico. Aí sim, nos cursos, isso com certeza vai ser um acidente estudado, aí sim nós entramos nos detalhes técnicos, jurídicos e técnicos relacionados à segurança do voo. Muito interessante. Então fica aí o convite para quem é especialista e para quem não é, tem aí produto para vocês dois, né, sem grandes problemas, ok? Ficha técnica da aeronave, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas no nosso curso nós detalhamos aí a aeronave. Tá? Mas se você quiser é, saber quem é o proprietário da aeronave, entra no site da ANAC. Tá? No site da ANAC você digita ali, tem um campo, digita ali a matrícula da aeronave. Toda aeronave tem uma matrícula, que são aquelas letras que ficam na cauda da aeronave. Você digita lá e você tem a ficha técnica. Se a aeronave estava com certificado de navegação em dia, se era táxi aéreo regular ou táxi aéreo irregular. Não é o caso da aeronave, se a aeronave, pela ficha dela, estava tudo ok. Então, nós sabemos que uma aeronave custa na faixa de 10 milhões de dólares, só para ter uma ideia, um peso de 6 toneladas, média, aí, podendo até um pouquinho mais. Nós não vamos entrar em detalhes aqui. Mas isto é, sim, interessante para uma investigação para apurar os fatores contribuintes ou as causas, tá ok? No nosso curso de perito aeronáutico, aí sim, fazemos uma análise mais profunda. E aqui, opa, estou quase gaguejando. O que nós vamos falar? Sobre linhas de investigação. Tá? Então, o professor Calazans aqui não vai falar sobre o que aconteceu. A mídia em geral e a população em geral gostaria de saber o que causou o acidente. Essa é a pergunta mais comum. Calazans, o que causou o acidente? Gente, nós não seremos levianos a apontar causas ou até mesmo fatores contribuintes. Mas eu acho interessante, sim, a sociedade, a comunidade em geral se preocupar e ter uma ligação com esses fenômenos aeronáuticos. Então, a concepção de CSI da aviação tem a finalidade de não trabalhar com termos técnicos, jargões técnicos, mas trabalhar de uma forma genérica para que aquele que não é especialista em aviação ou em direito aeronáutico consiga entender. Esta é a concepção de CSI da aviação, trazer para vocês linhas de investigação. É o que eu vou comentar aqui. O que vai ser abordado? Tá? Então, nós temos dois pontos interessantes: fatores contribuintes. Há, na verdade, dois tipos, ou até mais, investigações de acidente aeronáutico, mais tipos. Mas aqui podemos resumir em duas: investigação feita com fim de prevenção, fins de prevenção, e o outro com fim de responsabilidade, investigação técnica, realizada pelas autoridades aeronáuticas, e a investigação realizada pelas autoridades judiciais. Resumindo aqui, no curso de perito aeronáutico, nós trabalhamos com as duas concepções, ok? Com as duas concepções. Mas aqui a gente vai mostrar para vocês o que vai ser investigado, o que vai ser abordado de uma forma bem sucinta. Tá? Vamos aqui falar sobre três aspectos. Calazans tem aspecto operacional, aspecto fator humano. Não vamos entrar nos detalhes, jargões técnicos. Eu vou explicar, lembrando que o público em geral aqui, jornalistas, estão nos assistindo e outras pessoas. Então, a finalidade é mostrar aqui para esse público. Você que é da aviação, você já sabe apurar com mais preciosidade e tem nosso curso de perito para a gente entrar em detalhe. Então, vamos falar aqui sobre três aspectos: meteorologia, aspectos técnicos e humanos. Meteorologia, tá? Conforme eu falei para vocês, vai ser feito um estudo com um reporte aí de uma autoridade, de um especialista em meteorologia. Perguntaram, Calazans, me perguntaram essa semana, logo após o acidente, no mesmo dia, inclusive, jornalistas, será que foi vento? Né?
Eu não vou falar de vento aqui, mas existem dois fenômenos que podem sim comprometer a segurança de um pouso, que é um de shear e que é rajadas. Também não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou já afirmar que tanto é um wind shear, que é cortante de vento, tesoura de vento, né? Ou rajadas são ventos irregulares em direção e velocidade. Então, a aeronave está voando, quando ela entra numa área de wind shear, o ar ali fica totalmente irregular. Já passei por isso como piloto e a situação não é agradável. Eu, como piloto, tendo operado aqui, nós temos aqui à direita do vídeo, aqui da foto, nós temos aqui a aproximação da pista 35, que é o sul da Europa. Quem trabalha lá, e os pilotos vão concordar comigo, é muito comum nesse setor aqui ter o wind shear. É muito comum ter wind shear aqui. Tá? Eu me lembro uma vez eu estava trabalhando em Congonhas, nós tivemos a presença de um discípulo por um período de 2 horas. Ficamos das 2 horas de uma tarde, durante a semana, até às 16 horas, passou até um pouquinho. Nunca vi, foi um fenômeno mais assim extenso que eu vi ali em Congonhas, né? Então, é muito comum, nesse setor do aeroporto, nós temos essa um destino. Um destino são então, ventos irregulares na aproximação. Quando o piloto sabe, tem essa informação, né, que os boletins meteorológicos podem trazer como previsão. Tá? E rajadas são ventos aqui, muito comum na superfície, rajadas são ventos irregulares também, em termos de direção e velocidade. Normalmente, os pilotos têm previamente essa informação fornecida pela equipe de meteorologia, até mesmo os controladores. Mas é possível, já aconteceu comigo, repito, estou sendo repetitivo, que o piloto, sendo surpreendido, tanto na aproximação final, antes do pouso, onde enchia, ou até mesmo aqui, sem uma previsão da equipe meteorológica. Já vi isso acontecer. Foi isso que aconteceu? Eu acredito que não. Eu até acredito que não, porque olhando a biruta, como eu já disse, né, aquele dispositivo que indica a direção do vento, em outros vídeos vocês poderão ver, o vento aparentemente estava favorável àquela direção do pouso. Isso vai ser melhor analisado com uma análise da conversação entre pilotos pilotos, né, e controladores. Essa conversa ela é gravada, tá? Mas vamos lá, o professor Calazans não está falando de fator contribuinte nem de causa. Estou falando de linhas de investigação. Falar de fator contribuinte e causa agora, só um doido, né? Eu tenho tomado o meu Gadernal direitinho, meu Rivotril, que impede de fazer loucuras por aí, ok? Então, Calazans não faz esse tipo de loucura. Mas, como eu já falei para vocês, nós vamos ver depois, vamos confrontar. Eu convido você, depois que sair o relatório final, nós vamos fazer uma análise entre o que eu estou falando aqui agora. Eu estou gravando isso aqui um dia, 2 dias depois do acidente, e depois, quando sair o relatório, que não tem prazo, né? Qual o prazo, Calazans? Não tem prazo. Eu acredito que um ano e meio dá para fazer. Isso aí é uma conjectura muito. Estou especulando aqui. Cabe às autoridades aeronáuticas resolver isso aí. Tá? Mas quando sair, nós vamos confrontar o que eu falei, né? Eu posso até me enganar, mas eu tenho para mim, tá? Eu tenho para mim que não foi isso. Mas linha de investigação, esse vai ser um tópico, tá? Que será levado em consideração. As nuvens, como eu disse, essa época do ano são nuvens estáveis, né? Nuvem de verão, período da tarde, são nuvens instáveis que provocam rajadas e também o wind shear. Mas eu não sou meteorologista, deixa isso para eles, ok? Então, esses dois pontos aí. O outro ponto, aspecto técnico. Quando a aeronave pousou, o piloto aciona os dispositivos de frenagem, ok? O reverso, né? Tem um motor ali, tem um dispositivo que é o reverso, que faz com que a aeronave venha desacelerar. E também o próprio freio. Faço uma pergunta aqui. Calazans faz pergunta, Calazans não acusa. Calazans faz pergunta. Não sou advogado de defesa do piloto e muito menos promotor para acusar qualquer coisa. Mas eu faço uma pergunta. Quando a aeronave tocou o solo, estes dispositivos funcionaram? É isso que eu pergunto. Porque se não funciona, o piloto não tem nada a ver com isso. Então, o piloto veio para pouso, na hora do toque ele tocou, tem ali a velocidade adequada.
Quando ele cumpriu todos os requisitos de pouso, o sistema de frenagem entra em ação para desacelerar e parar a aeronave. Funcionaram. Quando o piloto acionou o reverso, o freio motor, ele funcionou? Ou aqui, olha, eu não conversei com o piloto, não sou amigo do piloto, mas vamos aqui, hipoteticamente, eu vou me referir a fatos que eu já vi acontecer em Congonhas. Vários fatos. Esse não é o único, tá? Já presenciei acidente aeronáutico em Congonhas. Mas eu faria a seguinte pergunta: piloto, comandante, quando o senhor tocou a pista e foi acionar o sistema, os dispositivos de frenagem, eles funcionaram? Pode ser que tenha tido uma falha, pode ser que tenha tido uma falha em algum dispositivo. Não funcionou. Aí o freio, aí toca no freio, segura no freio, segura a peão. Aí os freios não funcionaram. Hipoteticamente, o professor Calazans não está afirmando nada. Aí eu toco no freio de emergência. Será que isso aconteceu? Está aí uma boa pergunta que sim será levada em consideração. Por quê? Porque muitas pessoas estão acreditando que, ou melhor, perguntaram que os pneus estouraram porque o impacto com o solo foi muito, a aeronave impactou de uma forma muito brusca. Eu já vi pneus estourarem pelo impacto muito brusco. Quando é que o impacto muito brusco acontece? Quando a aeronave erra a aproximação ou quando a aeronave sofre eventos de vento, que, ao meu ver, a aproximação parece ter sido muito boa. Então, a aeronave não fez um pouso brusco, placado, que nós falamos, e não sofreu efeitos do vento. O Calazans não está afirmando, tá? Mas parece que o pouso foi manteiga. Calazans, nós vamos ver isso aí depois, tá? Eu cogitaria, como linha de investigação, um pretenso problema técnico, ok? Então, isso aí que vai ser, isso é que vai ser investigado. Então, você que é leigo, eu tenho muitos amigos que são leigos, para você ter uma ideia, hoje eu passei por vários amigos me ligando, e eu conversei, tive aí almoçando com alguns colegas hoje, e eles me perguntaram o que aconteceu nesse acidente. Então, a gente acha muito interessante as pessoas perguntarem, e repito, essa semana, por exemplo, a minha filha viajou para Recife, né? Foi lá de avião e voltou, já voltou em uma semana, essa semana, inclusive. Então, quantas perguntas ela me fez antes da viagem, quantas perguntas me fez depois da viagem. Então, eu acho muito interessante, muito legal as pessoas se interarem, buscarem. É essa a nossa concepção. Aspecto humano vai ser levado em consideração, tá bom? Então, o piloto estava com a folga em dia, estava descansado, o piloto operou a aeronave adequadamente, ele fez o que tinha que fazer, tá? Então, isso vai ser analisado de uma forma tranquila pelas autoridades aeronáuticas. Eu não costumo defender, muito menos acusar ninguém, mas eu estou com esse piloto, eu estou com uma impressão aí que esse piloto aí. Mas a impressão, né? A minha impressão aqui é boa em relação ao piloto. Na minha opinião, ele fez um negócio bom aí, não errou em nada, não. Mas só um louco, né? Eu tomei meu Gadernal, estou tomando meu Gadernal direitinho, para não acusar ninguém, muito menos afirmar alguma coisa aqui que não seja verdadeira. Calazans, o controlador de Trafalgar. Aqui eu preciso explicar uma coisa muito interessante. Controlador de tráfego vai ser feita, né, uma análise da conversa, mas eu tenho para mim que o controlador de tráfego aéreo aí em nada influenciou. Eu tenho para mim como linha uma hipótese, tá bom? Mas vamos lá. Quais são as consequências operacionais? Né? A pergunta que me fizeram é assim, Calazans, por que a pista ficou quase 9 horas fechada? O controlador não podia fazer nada. Olha que coisa interessante. Então vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês o que acontece aqui. Então a aeronave pousou na pista, tá? Estouraram os pneus da esquerda, ela derivou e veio para cá. Ficou parada aqui, quase que ela caiu aqui na Avenida Washington Luiz, tá? Se caísse aqui, teria trazido maiores problemas. Ou não, tá? Lembrando que não houve nenhuma vítima ferida nem fatal. Mas vamos lá. Por que que o aeródromo, eu vou chamar de aeródromo, mas falando da pista, por que que a pista,
fica fechada porque trouxe esse transtorno. Deixa eu explicar para vocês. Quando uma aeronave se acidenta, ainda que o acidente seja leve, né, não vou aqui também definir o que é acidente, acidente leve, grave, não é o caso. Mas olha, deixa eu explicar uma coisa que é muito interessante. Quando a aeronave ela teve aqui os pneus estourados de derivar, eu não sei o que aconteceu na pista. Eu digo eu controlador, não sei o que aconteceu. Calazans, o que foi que aconteceu na pista? Não sei. Então, quando isso acontece de imediato, né, o controlador de tráfego aéreo aciona os bombeiros para dar toda a assistência à aeronave. Na sequência, o controlador de tráfego aéreo ele faz um contato bilateral com a administração do aeroporto e a administração do aeroporto vai fazer uma vistoria na pista. Presta atenção que isto é, sim, muito importante. O controlador de tráfego aéreo faz um contato bilateral com a administração e a administração do aeroporto vai fazer uma vistoria. E esta vistoria vai avaliar quais foram os impactos sobre a pista. Quando o avião estourou, desculpa, o pneu estourou, o que aconteceu? Às vezes, apenas uma limpeza já é o suficiente para que a pista volte a trabalhar. Então, o controlador de tráfego aéreo aciona, a pista fica impraticável. Por quanto tempo, Carlos? Não sei. Às vezes, é só uma limpeza. Eu já vi casos, né, de vazamento de óleo, por exemplo, em meia hora conseguiu limpar. As autoridades administrativas conseguiram limpar em meia hora. Às vezes, não, o impacto provoca um buraco. Pronto, se provocou um buraco, vai ter que fazer um reparo. E quanto tempo vai levar? Não sei. Então, por que eu quero falar isso? Porque o problema maior aqui não é só a retirada da aeronave. Porque, ainda que não consiga retirar a aeronave rapidamente, o que se pode fazer aqui também é taxiar, levar as aeronaves pela própria pista em uso. Então, vamos supor que aqui ficou interditado. Lembrando que aqui, tá, nesse ponto aqui, as aeronaves que vão decolar ou pousar, elas vão ter que usar esse espaço aqui. Nós chamamos de pista de táxi, ou em inglês, taxiway. Tá? Então, às vezes, o problema nem está aqui. Aqui ficou impraticável. Tudo bem, está impraticável aqui, eu vou instruir as aeronaves a entrar na pista em uso para pousar. Mas o problema não é somente a retirada da aeronave. O outro problema também que pode ser está exatamente aqui, ó. O que aconteceu com a pista? Aí só os engenheiros, as autoridades aqui vão dizer. Então, o que foi que aconteceu que a pista ficou quase 9 horas impraticável? Não sei, não sei dizer. Mas só deixando bem claro, né, que perguntaram por que tanto tempo para tirar a aeronave? A retirada da aeronave não é o ponto principal. Lembrando que a pista em Congonhas são duas pistas, né? A aeronave pousou aqui na pista da esquerda, tá? E nós poderíamos, né, até taxiar as aeronaves aqui pela pista da direita. Poderíamos, já fiz isso quantas e quantas vezes. Mas o problema é o seguinte, lembrando que em Congonhas as aeronaves comerciais, Boeing Airbus, só decolam da pista principal, que é a maior pista, que no caso é a pista da esquerda, aqui, só nessa pista. Então, eu tenho para mim, não sei, não conversei com ninguém da administração do aeroporto, eu tenho para mim que essa impraticabilidade deveu-se também a alguma coisa, algum problema na pista principal. Não foi só a saída, né? Não foi só a saída, a liberação da aeronave ali, tá bom? Eu tenho para mim que não foi, tá? Lembrando que esses acidentes, eles são comuns, tá? Pode ser comum. E quando traz esse acidente, quando acontece esse acidente, são trazidas várias discussões, várias especulações, tá? Então, nós tivemos aqui em 2006 um BRA também, quase ele parou aqui, ó, quase caiu. Nós tivemos uma outra situação, tá? Tivemos em 2007, eu estava lá nesse acidente, infelizmente, presenciei esse acidente. Eu não estava exatamente na hora do acidente, não, mas eu estava logo após, tá? Aqui já foi diferente, né? A aeronave ultrapassou os limites da pista e, infelizmente, tocou lá do outro lado aqui, tá? Nós temos uma outra situação também de uma aeronave que caiu, isso foi em 2006, tá?
2006, essa aeronave aqui caiu, né? Quais são as especulações que vêm? Calazans, é perigoso voar? Aí, né? Muitas perguntas. Devemos impedir aeronaves executivas realizarem o pouso? Devemos. Aí nós, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu tive contato como controlador em Congonhas foi em 1986. 1986. Foi quando eu vi a primeira discussão. Já vi várias discussões. Uma delas, tira a aeronave comercial. Boeing, Airbus não pode operar mais. Já vi essa briga. Já vi o contrário. Tira, então, as aeronaves executivas, as aeronaves gerais. E essa discussão, eu acho que tem gente me ouvindo aqui que não era nascido nessa época aí. Eu vi a primeira discussão sobre esse assunto em 1986, dentre muitas outras discussões. Tá? Fica aí. Tá? Uma outra coisa muito interessante que eu quero falar também aqui quando a pista ficou impraticável, olha só que coisa interessante, a pista ficou impraticável, tá? Por 9 horas, e nós tínhamos naquela tarde, foi a tardezinha, muitos voos, era um domingo. Domingo eu não sei hoje como que está, né? Faz tempo que eu não trabalho mais lá, mas tinha 2 dias que eram os dias e horários mais movimentados, domingo à tarde e sexta-feira à tarde, eram os maiores movimentos do Congonhas. Então, você imagine o que aconteceu com as outras aeronaves, com as outras companhias. Tá? Então, você imagina atraso. Se houve um atraso superior a 4 horas, se houve um atraso superior a 4 horas, é responsabilidade da companhia em abrigar os passageiros em hotel, dar alimento. Né? Eu não sei quantos voos, eu ouvi falar mais de 100 voos atrasados, eu vi até uma lista de 200, não sei. Imagine só, há um prejuízo, há uma conta a ser paga. Realocar, eu estive lá no aeroporto na segunda-feira, no dia posterior ao acidente, realocar os passageiros em outros voos. E nós temos aí o efeito cascata. O que é o efeito cascata? O efeito cascata é quando compromete outros voos em outros aeroportos, BH, Belo Horizonte, Brasília, e assim vai, o próprio Rio de Janeiro. Então, tem um prejuízo, houve sim, um prejuízo muito grande. E a pergunta que se faz, nós vamos estudar isso em direito aeronáutico. Quem paga essa conta? Quem que vai pagar essa conta? É a administração do aeroporto? É a empresa operadora do táxi aéreo, não é táxi aéreo, da aeronave? Está aí uma boa pergunta que nós vamos trabalhar no nosso curso de Direito Aeronáutico. Você que perdeu o voo, passageiro, isso acontece. O passageiro que perdeu o voo, olha que coisa interessante, e perdeu um compromisso, um negócio, de fechar o negócio, e ele consegue comprovar esse prejuízo. Ele vai recorrer a quem? Vai entrar na justiça contra a empresa que levava, que estava transportando ele, a administração do aeroporto, tá? Então, uma boa pergunta, nós não vamos resolver tudo isso aqui agora. Olha aqui, eita, esse negócio aqui não é fácil não, hein? Congonhas não é para amadores. Então, essas especulações, quem paga a conta? Tem uma conta, tem um prejuízo aí. Eu não vou acusar ninguém, não sou louco. Estou tomando meu Rivotril. Estou tomando? Tomei hoje? Mas vamos embora. Tá? Aviação executiva ou aviação comercial? Faz uma pergunta aí, você é a favor da executiva ou da comercial? Quem que tem que tirar daí? Eu já ouvi as duas discussões, hein? Vamos lá. Estamos terminando o nosso bate-papo aqui, lembrando, tá? Lembrando que nós temos essas duas concepções. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer os nossos cursos, ou você é leigo da aviação, participar dessa assinatura e preço barato, hein? Nossa, preço totalmente acessível, para que você seja aí, você que é curioso da aviação, muita coisa interessante para interagir, para trabalhar aí com a gente. Se você é especialista da aviação, está aí o curso Perito Aeronáutico ou Direito Aeronáutico. Entre no nosso YouTube, tá ok? Pode entrar no nosso YouTube para tocar o sininho para receber mais vídeos. Se estiver interessado na assinatura do CSI ou dos cursos, Calazans, ao nosso e-mail aí. E também no nosso Zap. Tem Zap do professor Calazans. Tá? Tem grupos especiais, também Telegram, grupos especiais de CSI da aviação, de perito aeronáutico,
da aviação em geral, de fraseologia, tráfego, muita coisa interessante. A atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.